muitas notícias bem interessantes. Eu falei que essa era a última notícia, gente, mas eu vou falar uma aqui do Drops de Jogos, aproveitar que a gente está mais um pouquinho aqui entre nós. Espera só um pouquinho, gente. Deu um probleminha aqui. Vão curtindo, vão compartilhando. Ó, notícia muito boa. Tá lá no Drops, tá? Tá na nossa homepage. E olha só. Relatório do Ministério do Silvio Almeida aponta risco de discurso extremista em comunidades gamers. Vamos ver aqui essa notícia de perto, meus queridos. Tá lá no Drops. Vou jogar o link aqui no chat também para vocês me darem uns viewzinhos lá no site, que é importante também para a gente fazer bem o trabalho. Pedro tá que nem os Júlios, tem 2 empregos. Quem dera só 2 empregos. Eu precisava dos superchats de vocês ou que vocês conversassem aí com a comunidade, gente. Peçam para mais pessoas acompanharem as lives, para mais pessoas poderem ajudar, para pessoas virarem membros do canal, ajudarem mensalmente aqui. É muito importante a gente ter assinantes. Vocês ganham livros se vocês forem assinantes. É muito importante para a gente fazer o nosso trabalho. Aqui, nesse canal, eu sou o editor, tá, gente? Importante estudo, vamos lá. O Ministério dos Direitos Humanos... Ó, o Lula com o Silvio e esse relatório que eu vou falar agora para vocês. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, divulgou na segunda-feira o relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. O documento foi produzido por um grupo de trabalho instituído pelo ministro Silvio Almeida e cita comunidades gamers de um ponto de risco para o discurso extremista. O arquivo pode ser lido na íntegra aqui. Aí você clica aqui, ó, e aparece o arquivo super da hora. Olha ali, ó, relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil. Isso é muito importante. Vamos seguindo aqui com a leitura. O documento tem 87 páginas. Assinam os políticos e pesquisadores e influenciadores Manuela Pinto Vieira Dávila, Camilo Noda Caldas, Christian Ingo Lenz Dunker, Débora Diniz Rodrigues, Esther Solano, Felipe Mendonça, Felipe Neto Rodrigues Vieira, que é o Felipe Neto, Guilherme Stoli Paixão Casarões, que é o cientista político Guilherme Casarões, João César de Castro Rocha, que é linguista, Isabela Oliveira Calil, antropóloga, Letícia Maria Costa de Nóbrega Cesarino, que é assistente do Silvio no Ministério, Dolores Aronovitch Agüero, que é uma feminista muito famosa, Luz Maria Campos Garcia, Magali do Nascimento Cunha, Marcos Chucuru, Michel German, que é uma importante liderança judaica, Nina Santos, Pedro Rodrigues Curi Halal, que é um cientista que foi inclusive peitar a CPI, Ricardo Campos, Ronildo Pacheco, Rosana Pinheiro Machado, que é antropóloga, e Rodney William Eugênio como representantes da sociedade civil. Nas páginas 31 e 32 é mencionado o seguinte: grupos geracionais mais vulneráveis ao contágio do extremismo, jovens e pessoas idosas. O idadismo, também denominado etarismo, é um modo de discriminação que expressa-se de formas diferentes ao longo dos ciclos da vida, resultando em ódio, violência e intolerância contra grupos mais vulneráveis em função de suas diferentes idades, crianças, jovens e pessoas idosas. Jovens periféricos negros, por exemplo, são vítimas de múltiplas violências, inclusive do discurso de ódio da extrema-direita. Essa vulnerabilidade possui ainda uma outra face. Jovens têm sido atraídos para comunidades de propagação de ódio online, inclusive dentro de plataformas de jogos eletrônicos, os games. Quanto às pessoas idosas, o letramento digital tardio, aliado à exposição a notícias e informações com conteúdos falsos e que desinformam, são algumas das vulnerabilidades exploradas para a disseminação de discursos de ódio e de crenças de práticas extremistas. Além disso, as pessoas idosas são vítimas de diversas violências, sendo hostilizadas, rejeitadas, ignoradas e invisibilizadas a partir de preconceitos que são reproduzidos em discursos idadistas. Atos extremistas contra escolas, instituições de ensino e docentes e a violência decorrente do discurso de ódio. Os ataques violentos ocorridos em ambientes escolares tiveram início a partir de 2000, chegando a 16 casos, com 35 vítimas fatais e 72 feridos. O relatório Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens do Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental, aponta que os ataques violentos às escolas têm relação com a escalada do extremismo de direita no país e a falta de controle
ou discriminação desses discursos e práticas, bem como a sua difusão através dos meios digitais. Além de elementos intraescolares que desencadeiam as condições para a ocorrência deles, como as situações recorrentes ao bullying e outras violências na escola, situações de exposição prolongada a processos violentos, seja em ambiente familiar ou em redes sociais, também estão associadas à violência contra as escolas. Assim, ganham peso decisivo para a ampliação dos casos de violência contra as escolas no país os elementos extraescolares, como a difusão de grupos extremistas por meio do ódio nos meios digitais, a escalada de cooptação dos jovens para esses grupos, a intimidação dos profissionais da educação, o fomento de uma cultura armamentista e de culto à violência como forma de justiça e o crescimento de manifestações antissemitas e neonazistas em ambientes escolares. Relatório do ministro de Lula alinhado com o relatório do Gabinete de Transição. O novo documento é alinhado com o arquivo Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens do Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental, produzido por um grupo de trabalho em educação no Gabinete de Transição entre os governos de Bolsonaro e Lula. Encabeçado pelo pesquisador Daniel Cara, da USP, esse documento anterior foi formulado por um total de 12 pesquisadores. As duas pesquisas não tratam games violentos como causas dos atentados nas escolas, mas identificam as comunidades tóxicas de videogames como ponto de foco de infiltração da extrema-direita no Brasil.